Boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui. Vamos esperar o pessoal entrar para confirmar se o áudio tá legal aí com a gente. Hoje vai ser um dia divertido. Já já a gente faz o nosso início aqui das informações que a gente pretende falar para vocês. Já tem gente dando boa noite, o nosso grão-mestre Gabriel já está aqui acompanhando. A Ana Paula Damori. Tô vendo a Monique Benício aqui já conectada também. Entrei um pouquinho antes, tá? Estou esperando o pessoal conectar aí para a gente poder dar início nesse bate-papo divertido. Deixa eu já cortar o áudio aqui de outro lugar para não conflitar as informações. O Maurício já está entrando, o Yuri Júnior já está conectado. Isso aí. A gente vai fazer uma transmissão hoje para a pessoa que estiver assistindo aí poder se divertir um pouquinho. A gente contar algumas histórias engraçadas. Vou aguardar mais uns 2 minutinhos, que a gente está até um pouco adiantado. O pessoal chegando aí, Doroti, o Ivan, Mestre Antônio, Mestre Danilo. Boa noite a todos vocês aí. Igor, Kayazima. Obrigado aí da conexão. Quem estiver entrando aí puder dar o seu ok, falando que está ouvindo bem. Eu estou com o fone de ouvido. Eu fiz um teste antes e estava melhor com o fone de ouvido. Parece que cortava mais o som ambiente, ficava mais fácil de as pessoas conseguirem ouvir o que a gente tem para dizer hoje. Então quem puder confirmar aí pra gente que tá tudo ok no áudio e no vídeo, eu agradeço. Ó, Marcos Mantovani tá conectado aí. Isso aí, Mantovani. O Nicolas chegou, Mestre Luiz Fabiano. Nicolas conectado aí sim. Som e imagem ok. É isso aí, o Mestre Antônio confirmando. João Quintino, boa noite também. Maurício confirmou que o som tá legal. Beleza. Bom, hoje dia 13 de abril de 2020, a gente vai falar um pouquinho sobre curiosidades que aconteceram ao longo da TSKF aí, não só comigo, né, mas com outras pessoas que eu pude presenciar ou fiquei sabendo. Não é uma live de fofoca, é para ser uma coisa engraçada e divertida, tá bom? Por isso que a gente escolheu até essa figura com o Ferris Bueller, todo mundo sabe que é um dos filmes que eu mais assisti. É o filme favorito também do Mestre Gabriel. Tem uma parte que ele faz a parada lá tocando Twist and Shout, que é imperdível. Quem não assistiu ainda, aproveite. Então a gente vai contar algumas histórias engraçadas, tá bom? Então hoje aí, como eu falei, 13 de abril de 2020. Se você estiver vendo essa live depois, pode ser que você esteja vendo na posteridade aí daqui a 10 anos. E vai falar, nossa, acontecia já tudo isso naquela época. Pois é, tá bom? Então vou reunir algumas coisas aqui para falar. Se alguma história for de alguém que você conheça, por gentileza, não identifique essa pessoa nos comentários, para ela não ficar constrangida, tá bom? Quem achar engraçado alguma coisa que eu estiver contando, você clica ali naquela bolinha do curtir ou do coraçãozinho várias vezes, que aí vai subir assim, ó, tá bom? Que eu vou saber que tá divertido aí para vocês. Se não subir nenhum, é porque não tá em graça nenhuma o que eu tô falando, e aí a gente não vai abrir um canal de comédia, tá bom? Tem coisas que o pessoal perguntou numa pesquisa que a gente colocou lá, que são muito peculiares e que o mestre vai fazer uma live para explicar algumas coisas sobre isso, inclusive amanhã. Já convido vocês a acompanhar essa live amanhã com o mestre Gabriel, sobre o mestre aí, vai contar algumas coisas específicas sobre a fundação da escola e por que a gente usa algumas coisas da forma como elas são. Hoje eu vou me ater mais a casos engraçados que a gente pode ter acompanhado e também a fatos históricos, né? Então a gente pode começar com o fato da fundação da academia ter ocorrido lá em 1996, com o mestre Gabriel, né? Foi o fundador da nossa escola. E aí depois disso, várias outras unidades foram sendo abertas.
quando eu comecei a treinar lá na matriz, só tinha a matriz e mais uma unidade, tá bom? Que era a antiga Cardeal Arco Verde, lá chamada de Pinheiros. E aí eu vi a inauguração da TSKF Tatuapé, Tucuruvi, enfim. E abri a minha, que tinha sido a primeira minha em São Bernardo também. E nesse meio tempo a gente já estava acompanhando algumas histórias bem engraçadas que eu vou tentar contar aqui para vocês alguma delas, tá bom? Por exemplo, a gente sempre tem alguns alunos lendários, né? E a gente tinha um colega de treino, que era um aluno, eu virei instrutor lá na Matriz em 2003, que eu não vou dar o nome dele, mas algumas pessoas vão lembrar. Ele fazia umas coisas muito engraçadas, por exemplo. Para quem mora em São Paulo, você tem noção aí da distância de uma estação de trem, de metrô, né? Entre uma estação e outra. Esse aluno ele vinha dar uma distância de 2 estações de metrô da casa dele até a academia, e ele já ia todo vestido de camiseta, calça, faixa e sapatilha. Ele ia pronto na rua, mas ele corria 2 estações de metrô, né, a pé. Então quando ele chegava na matriz para fazer aula, ele já estava suando bicas, escorrendo, né? Ele chegava pingando, era engraçado. E em uma oportunidade ele fez até um tempo recorde aí de cavalo, na postura do cavalo, na resistência. Ele falou, vou fazer resistência. E ficou lá 12 minutos fazendo o cavalo. E aí todo mundo ficou impressionado dele ficar lá 12 minutos. Quando ele acabou os 12 minutos, ele parou, subiu ali na posição, ficou ali parado. Pronto, descansei 1 minuto. Vou fazer mais 8. E ficou mais 8 minutos na posição do cavalo. Então foi uma coisa engraçada para quem estava ali no momento, porque ninguém esperava que ele fosse fazer tudo isso, né, de tempo. Naturalmente ele exagerou e depois teve dificuldade com o joelho, teve que se recuperar. Mas ele aloprou, digamos assim, fazendo esse período aí de resistência. Então, esse aluno ele tinha várias passagens engraçadas. Em uma delas ele era apaixonado por uma menina que também treinava, e ele chegou com um papelzinho que era tipo um cartãozinho assim de amor para entregar para essa aluna. E aí disfarçadamente ele entregou esse papelzinho para essa aluna, que entrou no vestiário feminino de posse desse papelzinho e falou, esse menino me entregou esse papel, o que será que é? Quando ela abriu, ele tinha feito tipo um origami com papel picado, não sei bem como é, e a menina já não gostava muito dele. A hora que ele abriu, o papelzinho explodiu assim, ó, puf! Caiu milhares de papeizinhos picotados no chão, era um recadinho, um bilhetinho apaixonado pra menina. E ela virou pra amiga que estava do lado e falou assim, nossa, agora que eu odeio mais ainda. Então, não deu muito certo esse papelzinho que o rapaz fez. E sujou todo o chão do tatame feminino. Então ela teve que... Do tatame não, do vestiário, desculpa. Então ela, além de tudo, ela teve que limpar todo o vestiário, pedir ajuda lá pra alguém pra juntar. Então não deu certo o papelzinho do rapaz que ele entregou para essa outra aluna. Então esse é um dos alunos lendários que a gente teve ali. Eu tive a companhia lá na matriz, foi engraçado, né? Ainda bem que os papeizinhos caíram somente dentro do vestiário feminino, mas as outras meninas estavam junto, tiveram que ajudar a moça a limpar. Naturalmente não deu certo, ele não começou a namorar com essa menina e bola pra frente, né? Seria melhor ele adotar outra estratégia, tá bom? Deixa eu ver quem mais chegou aqui antes de eu contar outra história engraçada. Tô vendo a Sara Orsesino aqui. É isso aí, Pietro Cavalieri, Paulo Roberto Lopes, Camila Parangaba, Elaine Garcia Ribeiro, Elissama Brancatelli, Milena Marques, Mônica Masteguin, Milena Marques, Renata de Andrade, Ivan aqui também, dando seu parecer pra gente. Obrigado aí, pessoal. Tô vendo várias bolinhas subindo aqui na tela, então o pessoal gostou aí da primeira história. Esse mesmo aluno também, eu soube que ele topou um desafio, as pessoas fizeram um desafio para ele, que se ele conseguiria fazer dentro de um shopping uma forma de Kung Fu. Aí ele falou, não vou fazer. E aí os outros falaram, te dou 10 conto para você fazer. Na hora o cara começou a fazer um pampoquil ali no meio de um shopping, que eu não vou falar qual é.
E aí, quando ele estava quase no final, chegaram os seguranças para ele. Senhor, por gentileza, ele, só um minutinho, tô acabando aqui. Pá. Aí ele encerrou a forma. Pois não, falou, que não pode aqui dentro. E a hora que ele foi coletar os 10 reais, claro que os caras não deram 10 reais para ele, né? E falaram, não, era só para ver se você caía mesmo. Então, essa foi uma oportunidade que esse cara fez uma forma lá, dentro do shopping, né? Então, para quem estava lá presente também, um fato histórico e marcante lá. Por favor, não identifiquem as pessoas. A maioria aqui que eu estou contando sabe que eu vou contar essas histórias, pedi até autorização para elas, desde que eu não as identificasse, tá bom? Vou passar para um outro caso aqui. Uma coisa rápida, não sei se vocês sabem, lá no meu perfil eu tenho um álbum chamado Sofá do Sono. Quando o mundo era menos mimizento, as pessoas que estavam acompanhando um aluno, por exemplo, chegavam na secretaria da academia e sentavam no sofá da secretaria para aguardar enquanto a pessoa fazia a aula. Ou até os alunos sentavam ali para aguardar a sua aula, a aula seguinte, né? E aí muitos deles caíam no sono. A gente não colocava sonífero no sofá, tá bom? Mesmo assim as pessoas dormiam. Eu tenho a foto até de cachorro dormindo. Então quem quiser dar uma olhadinha, tem um álbum lá chamado Sofá do Sono, ele é público. Bate o olho lá, você vai ver bastante gente apagada lá dormindo no sofá do sono. É bem divertido. Por que eu não coloquei mais as fotos do sofá do sono? Porque o mundo ficou mimizento e de repente eu coloco lá, a pessoa chateia e dá um processo aí na gente e tal. Então a gente parou com o sofá do sono, porém garanto para você que as pessoas continuam dormindo apagadas ali no nosso sofá do sono. Se você tiver insônia, dá uma passada ali na TSKF Aldeota, senta ali um pouquinho que ou você vai levantar e começar a fazer umas formas de Kung Fu, ou você vai apagar no sono também, a gente tira uma foto e aí se você quiser a gente posta, tá bom? Então o sofá do sono, era uma coisa bem legal que a gente fazia. Vou contar algumas histórias de instrutor também, né? Que o pessoal se diverte achando que o instrutor não faz nada de errado, que não acontece nada na vida do instrutor, que eles só dão aula, mas acontece um monte de coisa engraçada. Naturalmente, se você sabe a história desse instrutor, de quem é, cada história que eu tô falando, não vai escrever aí nos comentários, não fala nada. Guarda pra você essa risada interna aqui assim, e a pessoa sabe que eu tô contando essa história, tá bom? Então vamos contar uma história de um instrutor que foi comigo num show, que é o show do Whitesnake. Whitesnake, né? Nosso grande David Coverdale. Em um dos shows que eu fui aqui no Brasil, do Whitesnake, tinha um instrutor que ia comigo, porém ele se atrasou. Aí ele foi com outra pessoa. Aí chegou nesse show, né? E a gente ficou separado. Mas como tinha outra pessoa acompanhando, a gente ficou sabendo do que aconteceu nesse show, né? Essa pessoa tomou uma dose de coragem líquida, um pouquinho antes, né? E foi lá pro show acompanhar o que estava acontecendo. E tava louco para conhecer umas meninas no show. Quando chegou a hora de tocar Is This Love, que todo mundo conhece essa música, né? Is This Love That I'm Feeling. O cara se encorajou, falou, nossa, agora é o momento. E ele tinha visto aqueles indivíduos ali na frente, né? Dançando Is This Love, cabelo comprido e tal. Falou, vamos menina ali. E a outra pessoa que estava junto falou, pô, vai lá que eu vou na sequência. E o cara foi, todo, né, encorajado com a música, aquela trilha sonora romântica. E aí chegou ali por trás, abraçou, e deu aquela dancinha. E a pessoa dançou junto, né? E aí olhou para trás e o cara foi lá e beijou. Todo contente. Depois de contar pro outro. Deu certo com a música. Consegui, cheguei ali, ó. Peguei, famoso peguei. Aí o outro cara já tava rindo, né? Sem preconceito. Rindo. E aí falou assim, e aí, você não vai lá? Eu falei, não, vai você. Mas por quê? Você não gostou? Dá uma na menina que você chegou ali, olha de longe agora, tá fazendo tchauzinho pra você. Quando o cara olhou de novo, esse instrutor olhou de novo pra ver a menina, era um cara de cabelão comprido, de barba, assim, ó, ele não tinha visto, o cara tinha até cavanhaque, assim, ó. Putz, o cara se arrependeu tanto e pediu tanto pro outro cara não contar, que lógico que não adiantou nada, porque o cara chegou e no primeiro dia que ele encontrou a gente, ele veio contar, falou, você não sabe o que aquele cara fez, mano. Chegou pra pegar as meninas no show, era um cara, abraçou e tal, sem preconceito, hein, gente, sem problema, mas não era o cara,
não pegou exatamente o peixe que ele tava querendo pescar, né? Então foi muito divertida essa história aí. Pelo menos para quem não passou por isso, né? Para quem só ficou sabendo depois, foi bem divertido e até hoje quando eu falo com essa pessoa eu comento, canto um pedacinho da música para a pessoa sentir, ter aquele déjà vu, né? Essa é uma história também que foi divertida. Eu tô vendo as carinhas subindo aqui, ó. É isso aí, quem achou engraçado, clica nas carinhas de dar risada aí, no coraçãozinho à vontade. Começa a pipocar aqui que eu sei que a história foi sucesso. Vou contar mais uma história engraçada aqui, ó. Não sei se vocês sabem, a gente fez durante 8 anos o campeonato Brasil International Kung Fu Championship Tournament. E ele ocorreu em diversos lugares diferentes. Na verdade em 2, né? Começou lá no Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, depois a gente fez ele no Hebraica. No primeiro ano que a gente foi fazer esse campeonato, o mestre Gabriel deu a ideia da gente fazer ele com as áreas, né? Com os tatames, mas não tinha ainda tatame o suficiente. Não tinha como comprar tatame para um campeonato, né? Porque era o primeiro ano. E aí foi sugerido que a gente pegasse os tatames de todas as unidades e depois levaríamos de volta para as unidades, né? Acontece que já nessa época a gente tinha uma unidade na Zona Norte, uma unidade que é a Tucuruvi, uma na Zona Sul, que era a Matriz, tinha Tatuapé, que é a Zona Leste, tinha em Pinheiros, né? Que era na Cardeal, que é a Zona Oeste, tinha no Ipiranga também é Zona Sul, né? E aí a gente, com tranquilidade, conseguiu recolher todos os tatames antes do campeonato. Fizemos o campeonato lá, nessa época era em 2 dias, era no sábado e domingo. Mas o ginásio tinha que ser esvaziado no domingo à noite, porque na segunda já tinha que estar tudo livre. E aí a gente tinha que levar embora os tatames, né? E o campeonato acabava lá para 6, 7 da noite. E aí a gente colocava o nosso amigo Orlando Kiuchi, o japonês, né, que era aluno, já tinha mais de 50 anos naquela época, mas tinha muito vigor, né, muita vontade, era sempre muito solícito e ajudava a gente com caminhão e tudo mais, ele tinha caminhão. E a gente colocava ele dentro do caminhão para pegar os tatames, que nós todos, instrutores e ajudantes, ficava mirando ali no japonês para tentar acertar ele com as placas de tatame. Então a gente ficava arremessando os tatame dentro de quem estava dentro do caminhão pegando os tatame um por um, né? Lógico que isso já era a nossa diversão, né? A gente fazia questão de mirar na pessoa para acertar os tatame nela e a gente ia organizando. E na hora de ir embora, a gente tinha que passar nas academias e ir deixando os tatames. Então ia um monte de instrutor junto até a primeira academia. E a gente parava lá e descarregava os tatames daquela academia. Então, por exemplo, a gente parou lá no Tucuruvi e descemos os tatames do Tucuruvi. Só que aí as pessoas do Tucuruvi já ficaram lá. Ia diminuindo a quantidade de instrutor para ajudar. Depois nós passamos ali, não era Cardeal, o mestre Antônio está até corrigindo aqui, já era Vila Madalena. A gente passava lá na Vila Madalena, tirava os tatames e os instrutores da Vila Madalena já ficavam por lá. Ia ficando cada vez menos gente, cada vez menos gente. Até que a última foi a do Ipiranga, que era a minha. Então, depois que a gente descarregou tudo, subiu escada ali na Casa Verde com tatame, escada acima, descarregou o tatame lá no Campo Belo, que pelo menos era terra. Quando chegava lá no Ipiranga, só tinha meia dúzia de cara, isso, pra gente descarregar todos os tatame do caminhão e colocar tudo dentro das academias, né? O mestre Antônio tá falando que foi até 2 da manhã, mas o do Ipiranga, que foi o último, acabou, era mais de 4 horas da manhã, quando a gente chegou para descarregar, uma das oportunidades, né? Eu sei porque eu fui embora depois dali do Ipiranga e o sol já estava nascendo, já era 6 horas. Então, era engraçado, porque a gente estava no alto do caminhão, jogando, arremessando o tatame lá para baixo, para os outros pegarem e colocar rápido para dentro das unidades, né? Para no outro dia só algum instrutor de cada unidade ir lá montar de novo os tatames, tudo no lugar, na sala de treino. Então, foi muito, muito engraçado essa época aí em que a gente arremessava tatame no outro e depois ainda transportava esses tatames para dentro das academias no final do campeonato. Foi divertido. Quem participou aí teve bastante trabalho, bastante mão de obra, mas a gente se divertiu bastante aí nessa época, tá bom?
Antes de contar alguma outra história aqui, vou também ver quem mais está assistindo aqui, ó. O Lívio está assistindo, José Lívio, boa. Isso aí. A Débora Scardini está assistindo. Miriam Fermoselli está assistindo. Marcelo Cavini está assistindo. Gabriel Tamani está assistindo, é isso aí. Luciano Souza está assistindo, foi aluno lá do Ipiranga, beleza? E Isabel Melo também está assistindo. Gente, quem está gostando, clica aí nas carinhas felizes aí, nos coraçõezinhos para subir aqui, pop, na tela, para eu saber que tá legal a história para vocês. Eu vou passar para o próximo fato engraçado que aconteceu aqui. Uma coisa bem simples que aconteceu, e eu costumo contar para os alunos aqui da academia. Isso aconteceu comigo em 3 unidades diferentes que eu dei aula. A primeira vez, eu achei que eu não tinha falado muito certo isso. Tem uma parte do aquecimento, principalmente para quem é faixa branca, quando não faz ainda a ponte, a gente faz uma inversão, né? Então a pessoa fica deitada assim com a barriga no chão, com as mãos para frente assim, e a gente pede para tirar a mão do chão e os pés, levantar, né? Então é bem uma inversão mesmo. E aí a gente fala 1, a pessoa sobe, 2 desce. E faz de novo, 1, sobe, 2 desce. Beleza. Depois que faz umas 3 vezes, a gente passa para o próximo comando e fala assim, agora mão na nuca. E espera que a pessoa faça isso para fazer a mesma coisa. 1 e 2 desce. 1 e 2 desce, né? Então é isso que a gente espera que aconteça. Mais uma vez eu estava comandando aí a aula, e aí eu passei desse comando, falei mão na nuca, e fiz assim. Só que o aluno fez isso aqui, ó. Tum! Mão na nuca. Colocou a mão no glúteo. Cada mão em um glúteo. No próprio glúteo, pelo menos, né? E eu achei estranho aquilo. Eu falei assim, como assim, né? Mas, é lógico, né? O pessoal que estava na aula e percebeu, eu falei, a nuca não é aí, né? E tal. O pessoal deu risada. Enfim, isso foi uma vez. Passou um ano, mais ou menos. Eu estava dando aula em outra unidade. Fui passar pelo mesmo exercício. E aí, mão lá na frente, tá? 1, 2. 1, 2. Mão na nuca. Pá! O cara com a mão lá atrás de novo. Outra pessoa, de outra idade, de outra faixa etária. E tal, colocou a mão nos glúteos de novo. Aí eu... Estranho, né? Como assim mão na nuca e as pessoas estão colocando a mão ali atrás? Passou um tempo, lógico, todo mundo deu risada na hora também e tal, né? Mas fiquei meio cismado. Passou um tempinho, passaram-se aí alguns anos, eu estava dando aula em outra unidade. E aí tinha uma pessoa lá fazendo aula também. Adivinha o que aconteceu? Quando chegou nesse exercício, para minha surpresa, eu 1, 2, mão na nuca, o cara, pá, mão lá nos glúteos de novo. Falei, caramba, será que a nuca mudou de lugar, né? E se a pessoa chegou para esse pessoal aí e falou assim, quando você passar o perfume, passa um pouquinho também na nuca, será que o cara né, passa no traseiro também? Então eu achei esquisito, já me aconteceu 3 vezes de eu falar mão na nuca e as pessoas colocarem a mão nos glúteos, né? Então coisas que acontecem quando você está dando aula de Kung Fu, principalmente nas nossas unidades aí que são divertidas, tá bom? Então isso aí foi um fato engraçado. Se aconteceu com você aí em algum momento de você falar mão na nuca ou falar nuca para alguém e a pessoa mexer no traseiro, escreve aí para mim que aí eu vou anotar, vou saber que não é só comigo que aconteceu isso daí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém assistindo aqui antes de eu passar para a próxima história. O Luciano, já falei aqui. Olha, o Paulo Roberto Joffre, é isso aí, Joffre, beleza? Davi Souza, ó, Mogi das Cruzes chegando, TSKF Mogi. A Renata ficou cismada aqui com a história da nuca. Miriam Fermoselli aqui, ó, faltou na aula de ciências, pois é, né? O Ivan até falou um negócio que eu falo aqui, ó, a outra nuca, beleza. É porque quando eu falo, usa a mão direita, e a pessoa erra, eu sempre falo na aula, a outra direita, para a pessoa acertar, né? E aí o Ivan tá até falando aqui, a outra nuca, exatamente, próxima vez que acontecer, de eu falar a mão na nuca e a pessoa pegar nas nádegas, aí eu vou falar a outra nuca. O risco de eu falar outra nuca é a pessoa ir no traseiro de outra pessoa com a mão, que não pode acontecer. Então, tem que pensar bem se a estratégia aí vai ser válida, tá bom? A Márcia Mila tá passando aqui para dar um abraço, estamos com saudade da Márcia aí, boa sorte lá. É isso aí, quando quiser fazer uma visita. Vou passar para a próxima história aqui então, pessoal. Essa foi a história do mão na nuca, tá bom? Vou contar uma história de instrutor é sempre sucesso, né? Vou contar a história de uma outra história que aconteceu com
um instrutor que dava aula comigo também. E a gente fazia o seguinte, não posso falar em que unidade era para não entregar, mas a gente estava dando aula e a gente tinha o hábito de um certo dia da semana para o outro, para não precisar se deslocar até em casa, como tinha aula de manhã, por exemplo, na sexta-feira, no sábado de manhã tinha aula, na sexta-feira a gente já fechava a academia e nem ia embora, já dormia na academia mesmo, para ganhar tempo. No dia seguinte você acorda e já está lá na escola para dar aula, é mais prático, né? Então a gente não via problema em fazer isso, as academias todas têm chuveiro e tal, né? Então dá para usar o chuveiro e você dormir ali na academia tranquilo, no dia seguinte acordar para dar aula. Então tinha uma época que de sexta para sábado eu dormia na academia para no sábado já acordar lá preparado para dar aula. E esse meu colega aí também adotou essa estratégia de na sexta para o sábado, porque ele estava cansado, né? Fazia também faculdade pela manhã e depois ia dar as aulas, então ganhava tempo. E aí o que aconteceu? Ele tinha arrumado uma namorada que cismou que queria sair com ele numa sexta-feira. E eu conheci essa moça, ela era bem simpática, tal, ela era gente fina, mas ela que pegava no pé dele, ela queria que na sexta-feira ele saísse com ela de qualquer jeito. E o cara tava no telefone com ela falando assim, olha, mas hoje eu não posso, porque amanhã eu dou aula de manhã cedo, e aí como eu fico cansado e tal, eu prefiro descansar, por isso que eu já não vou para casa, né? E ela falando, não, Benê, mas eu passo aí e a gente vai num lugar aí por perto, só comer alguma coisinha e tal. E você não precisa dormir muito tarde. Ele, não, mas eu já trouxe refeição aqui, agora para de noite e tal. Eu prefiro não sair para eu me preservar e tal. Amanhã eu acordo e no sábado a gente sai. Mas ele não conseguiu dobrar essa mulher. Ela queria sair com ele de qualquer jeito naquele dia. E aí ela falou para ele, não adianta me dar desculpa, tô indo aí. Vixe, quando falou tô indo aí, esse cara já entrou em desespero. E veio me falar, nossa, minha namorada tá vindo, eu não quero sair com ela hoje que eu tô morto. Eu fiz muita atividade na faculdade e tal, e temos todas as aulas aqui do dia, hoje dá tudo só pra dormir. Aí eu falei pra ele, e agora, como que nós vamos fazer? Ele falou, ela tá vindo aqui, ela vai chegar aqui e eu vou ter que ir, não vai ter jeito, né? Eu falei, caramba. Eu falei, o que você falou pra ela que você faz aqui antes de dormir? Eu falei pra ela que a gente limpa aqui a academia, dá uma ajeitada e depois dorme. Eu falei, mas vamos fazer isso, né? Então o que a gente fez? Essa unidade era sobre loja, então tinha uma escada para subir, né? A gente encheu uns baldes de água e produto de limpeza e deixou tudo no alto ali da escada. E eu fiquei de tocaia ali na janela da academia olhando para ver quando o carro da namorada desse instrutor chegava. Quando o carro chegou, eu já dei um toque para ele, falei assim, chegaram. Aí ele ficou só preparado com o balde, assim, ó. Quando os caras desceram do carro e estavam pertinho da porta, ele jogou água para baixo assim na escada e começou a esfregar, direto o chão ali. Aí o pessoal bateu na porta da academia, o cara tava com essa nossa calça de treino arriada aqui nos joelhos, com uma camiseta de treino tudo molhada também, e abriu a porta, deu de cara com a namorada. Pois não? O que você tá fazendo? Não falei que a gente limpa a academia? Tô lavando aqui as escadas e tal, né? Conversa mole, o cara só não queria sair com ela, mas arrumamos essa desculpa. Ela, não, mas que negócio é esse? Eu falei assim, você veio aqui na hora que eu falei que eu ia estar limpando a academia? Eu tô limpando a academia. E eu jogando água lá de cima, nas escadas lá, e a gente lavando e tal. Pois essa mulher esperou o cara acabar de lavar as escadas, esperou ele se trocar, fez ele entrar no carro e o cara pedindo pra mim, pelo amor de Deus, vai junto pra você poder me levar embora depois e tal. Eu falei, só porque eu sou seu amigo vou te acompanhar. Acompanhei esse cara até um barzinho ali próximo, porque a mulher queria comer alguma coisa ali de qualquer jeito, fui acompanhando o cara com os amigos, né? E uma hora eu tava olhando pra cara dele e o cara tava assim, apoiado aqui assim, ó, dormindo. O cara dormiu em pé.
sentado assim, ó, com a cara apoiada assim na mesa do restaurante lá, enquanto a namorada tava conversando com os amigos e o cara dormindo. A namorada se arrependeu e levou a gente embora de volta, né? Só que o estrago já estava feito, porque o cara depois já deu um jeitinho de encerrar a relação aí com a moça, que não estava dando certo, né? Ela não estava ouvindo muito bem os desejos do cara de descansar de um dia para o outro. Então foi um jeito que a gente encontrou de se ocupar para quando a pessoa chegasse, a gente estar ocupado ali na limpeza da academia. Foi bem dinâmico, né? Foi engraçado, tá bom? Quem gostou, curte aí, dá as carinhas aí feliz subindo. Vou ver o que o pessoal tá falando aqui. Ó, a Renata falou, força de vontade, essa aí viu a palestra da perseverança, certeza, viu? Essa daí, se não viu, aprendeu pelo exemplo. O Ivan tá falando, essa história tem que ter na palestra da perseverança, verdade, essa moça aí é perseverante. E a Cristiane Parangaba tá falando aqui, ó, pelo menos a escada saiu limpa. Pois é um jeito, né? A gente limpou escada, limpou janela esse dia, tudo para demorar, mas a mulher não desistiu, teve jeito, tivemos que ir, tá bom? Então essa é uma das histórias que tem aqui na minha listinha. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Essa história também é muito legal. Eu estava substituindo um professor numa unidade, nossa, dando aula, porque eu já estava dando aula em outra unidade, e aí fui chamado para ajudar nessa daí. Inclusive, fui substituir uma pessoa que viajou lá para Baltimore para competir nos Estados Unidos. Então eu fiquei de posse ali da academia para comandar as aulas, para a academia se manter aberta enquanto esse nosso amigo viajava. E aí, naturalmente, chegavam alguns alunos que eu não conhecia, porque não eram os alunos com quem eu convivia no dia a dia, porque eu estava dando aula em outra unidade, né? Pois chegou um aluno que estava bem acima do peso. Inclusive, o instrutor dele já tinha me avisado, vai devagar aí com esse aluno aí, de nome X aqui, que como ele está acima do peso, ele está indo de leve aí, né, tal, porque senão ele não aguenta a aula toda, vai devagar e tal. Eu falei, beleza, quando ele chegar aí, se eu reconhecer, ele falou, não, você vai reconhecer, ele está bem acima do peso. Sem problema. E aí surgiu realmente um aluno ali na escada, subindo, o cara estava bem acima do peso. Nada contra, né, a gente procura ajudar aí, o objetivo da pessoa justamente era perder peso. E aí eu fiquei sabendo que o objetivo dele era esse, porque a pessoa chegou ali no balcão e ficou conversando comigo. Muito legal que você veio aqui, manter a academia aberta e tal. Eu comecei aqui faz uns 2 meses, 3 meses e tal. Já tô percebendo a diferença, que eu tô me esforçando muito, sabe? Conte-me mais sobre isso. Eu mudei completamente a alimentação, eu não como mais nada que é doce. Guarde bem essa frase. Eu só me alimento nos horários apropriados e tal. E com isso, né, tô buscando aí os resultados e tal. Eu falei, não, tranquilo. A gente vai de leve aí na aula para você poder acompanhar e tal, né? Eu vou vendo até você. Não, pode arrepiar aí que eu aguento, porque agora eu já tô com a alimentação bem controlada. Beleza, pode ir lá se trocar. Como ele estava muito acima do peso, as calças que a gente tinha no estoque da academia não serviam para ele. Então ele mesmo mandou fazer uma calça maior, né? Maior do que o normal. Então era extra, extra, extra G, tá bom? E mais uma vez, nada contra, né? É só um fato. E aí o cara fez essa calça com bolso. Mas beleza, porque não dava para ver o bolso, tá bom? Então, sem problema nenhum, o cara tava com o bolso lá. Amarrou a faixa, entrou para a aula e eu comecei lá a comandar, né? E correndo no mesmo lugar, cruzando perna e tal, e pula e não sei o que, e tal, polichinelo e tal, fazendo 1000 coisas. Quando chegou a parte dos exercícios, eu falei, vamos lá agora, flexões. E o cara, 1, 2, 3, 4, começou as flexões, e o cara fazendo, E eu acompanhando, né? Eu tava sempre de olho no cara para ver se tava tudo bem. Aí fomos para os abdominais, aí que veio a pérola. Quando eu falei, abdominais, deitou. Aí o cara deitou lá, falei, comigo, vai lá, 1, 2. O cara começou a levantar e levantar a perna junto no abdominal, né? Dobrando a perna. 3, 4, 5. Conforme ele foi fazendo, começou a cair as trufas de chocolate do bolso dele, que tinha na calça. Caindo 1, 2, 3, 5. Quando fui ver, tinha quase 10 trufas no chão da academia, no tatame em volta dele assim. O cara tentando pegar, colocar para dentro do bolso para disfarçar assim rapidamente. Mas eu já tinha visto, né? Ou seja, aquela história do, não, eu não tô comendo doce, né? Tô com a alimentação bem controlada, viu? A alimentação tá em dia e tal.
caiu. Foi tudo por água abaixo naquele momento. Eu já vi que o cara tava se entupindo de doce direto e tudo mais. Mas a gente tá aí para ajudar, né? Eu fiquei na esperança de ganhar uma trufa no final da aula, mas não aconteceu. Acho que ele devorou todas no momento em que entrou para se trocar no final da aula. Tá bom? Então foi uma história engraçada, até já tinha contado para alguns instrutores isso aí, sem revelar o autor, né, da façanha, mas foi divertido, tá bom? Então, tô vendo as carinhas subindo aí de risada e de coraçãozinho, então o pessoal gostou da história das trufas no bolso, do aluno que estava querendo emagrecer, né? Deixa eu responder aqui, ó. Ó, tá assistindo agora o Ayrton Rodrigues, isso aí. Mandei um oi para ele aqui em Libras. A Renata falou que lembra dessa história. O João Quintino perguntou se ele era levemente idoso. Não, esse daí não era levemente idoso. O mestre Antônio falou que se fosse do bolso dele saía carne. É mesmo, né? Ia sair uns sanduba aí do... Mas o mestre Antônio, né, saiu como é que é. Ele é o nosso Hulk. O pessoal até fala, já que é curiosidades, né? O pessoal até fala, quem já viu a forma da bandeira, o taulu da bandeira, corre aí nos bastidores da academia que o mestre Antônio faz a forma da bandeira, só que a bandeira que ele usa em vez de ser de tecido, é uma porta de carro. E em vez de ser um bastão, é um poste. Então ele sai fazendo com um poste e uma porta de carro na ponta aí a forma da bandeira. É o que eu ouvi dizer, né? Curiosidades da academia, tá bom? Ele é o nosso Hulk aí, o homem mais forte. Deixa eu ver, tem mais uma história aqui? Tem mais história para contar aqui. Quem gostou dessas daí, põe as carinhas aí subindo feliz, ó, tá, parece uma chuva aqui de carinha feliz, fica legal. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. Miriam Fermozelli, que regime bom. Pois é, né, o regime de trufa, esse aí eu gosto de fazer também. A Renata tá falando, tadinha, vai que ele tava vendendo trufa na rua. Ele tava vendendo para ele mesmo, só se for. A Márcia Mira falou que lembra dessa história. O John Silver tá perguntando, era Páscoa, ele tava fazendo um bico de coelhinho. Olha, esse aí era um coelhão, cara, era um coelhaço. O cara era grande, assim, realmente. A Dorothy falou que ainda bem que a minha calça não tem bolso. Pois é, às vezes é melhor não ter, né? É isso aí. Vamos lá, tem mais história aqui para contar? Tem. Vou contar a história de aluno ou de instrutor? Deixa eu ver aqui, tem mais história para contar aqui. Vamos contar a história de aluno. Ó, agora é de aluno de novo. História de aluno. Então, tinha uma unidade, né, que eu estava dando aula. Esse aí eu vou revelar que foi aqui na Aldeota, já era aqui em Fortaleza, que a Shimu Camila participou dessa história aí. Então a gente estava já começando aqui a Aldeota e tinha já alguns alunos. Não tinha muito aluno, mas no começo, né, você começa de pouquinho, mas já tinha alguns alunos. E aí tinha uma moça que treinava com a gente, que era muito simpática, atenciosa, tal, conversava sempre com a gente. Mas ela tinha umas histórias meio sombrias de vez em quando, tá? Se você sabe quem é, não escreva o nome da pessoa aí, deixa ela no anonimato, não tem problema, fica mais engraçado assim. E aí, essa moça estava sempre com a gente aí, né, contando umas histórias meio sombrias, mas a gente sempre dava atenção, né, e eu só gravando aqui as historinhas. Teve uma vez que ela foi para a aula e a gente tinha uma aula experimental no dia. E aí era um menino de uns 11 anos, mais ou menos, era adolescente ali, criança, devia ter uns 10, 11 anos. E os pais não deixaram não foram lá acompanhar o menino, só largaram o menino na porta da academia e aí o menino subiu. Eu falei, e aí, cadê? Quem que vai te acompanhar aí, né, na aula? Ele falou assim, não, minha mãe não tem paciência de ficar e meu pai falou que só vai transferir o valor para minha mãe se ele gostar, porque faz parte da pensão, não sei o quê. Putz, história enrolada pra caramba, mas beleza. Então vamos lá, vamos fazer sua aula experimental e tal. O menino foi lá, fez a aula, gostou e tal. Eu falei, pra quem que eu explico aqui os planos e tal? Ah, pode ser pra mim, depois eu falo pra minha mãe. Eu falei, putz, vou contar pro menino de 10 anos, né? Será que ele vai conseguir? Mas não subestimei a inteligência dele e falei, vou contar. Qualquer coisa, a mãe dele procura a gente aí para esclarecer qualquer dúvida. Então, beleza, contei, expliquei lá o plano. O menino ficou aguardando a mãe buscar. Depois ele falou assim no celular, ah, minha mãe não vai subir, ela vai só passar aqui para me buscar. Eu falei, caramba, esse menino vai ficar lá embaixo sozinho. E aí essa outra moça que tem as histórias mais sombrias, estava encerrando a aula dela também. Ela falou, não, eu tô descendo também, eu vou aguardar com ele ali.
Eu falei, tudo bem, né? Tá com um adulto junto, mas coloquei a Shimu Camila na função de ficar de olho. Eu falei, você fica de olho aí na janela, vê se a mãe do menino passa pra buscar, né? E tá bom. E aí eles ficaram ali no final da escada, ali na calçada da academia, e a Camila de olho ali, né? Pra ver se a mãe do menino passava. E aí eles estavam conversando sobre defesa pessoal, justamente, né? E aí a moça conversando com ele, mostrando os movimentos assim, assim, fazendo guarda e tal, né? E aí, de repente, a Camila falou, olha, a moça tá lá, a aluna tá lá conversando com o menino, fazendo companhia pra ele. Eu falei, que legal. Olha, ela tá mostrando o movimento pra ele. Eu falei, que legal. Nossa, ela deu um empurrão e jogou ele na terra. Na frente da academia tem um jardim que é perto da passagem. Pois a mulher deu um empurrão no cara, ele trupicou no muro e saiu rolando na terra do jardim. Aí eu falei assim, você tá brincando? Ela falou, não, olha lá. Aí eu fui ali na janela, o menino levantando, todo sujo de terra, assim, ela ajudando o menino a levantar, batendo a terra dele assim. Não, mas foi ela que empurrou ele na terra. Eu falei, mas pra que ela vai empurrar? Sei lá, ela deu um empurrão, o menino saiu rolando na terra. Eu falei, não é possível. E depois chegou a mãe do menino, ele entrou no carro e foi embora. Não preciso nem dizer que esse menino não voltou para fazer a matrícula, né? Ele não apareceu nunca mais na academia. Mas a moça voltou outro dia. Aí eu perguntei para ela falou, aluna fulana, o que aconteceu aí que parece que você estava mostrando os movimentos e tal? Ela falou assim, eu estava explicando para ele sobre defesa pessoal, que ele tinha que estar preparado para qualquer situação. E aí eu fui mostrar para ele que a qualquer momento ele podia levar um empurrão e fiz o movimento, empurrei. Só que ele estava tão mole assim, que aí ele voou pela mureta e rolou no barro ali na terra. Eu falei para ela, poxa, só isso aconteceu? Ela falou, mas aí eu ajudei depois ele a levantar e ficou tudo bem. Eu falei, tudo bem, vamos ver se ele vai voltar, né, algum dia. Naturalmente ele não voltou, né, o cara nunca mais apareceu aqui para fazer a matrícula. Então, foi uma história engraçada aí que aconteceu, essa já aqui na Aldeota, né. Dentre as outras que eu contei, a maioria foi ainda aí em São Paulo, quando estava aí. Quem gostou aí, pode pôr as carinhas subindo aí, as carinhas pipocando aí feliz. Deixa eu ver. Quem tá falando aqui alguma coisa? Ó. O Rafael Soares já botou umas carinhas felizes aqui. A Sara Orcezino falou que lembra da história. Olha, o John Silver falou, lascou, gente. O Ivan falou, ops. Márcia Mirla, vixe. Marcos Vinícius tá assistindo, é isso aí, ó. Ó, o mestre Antônio falou, sobrou pra Aldeota. Uma hora eu tinha que contar uma história dos caras daqui também, né? Você vê? Hello Darkness, my old friend, falou a Renata. Dani Fermozelli assistindo. Koshikane assistindo. Ero Sigoli assistindo. Ó, Miriam Fermozelli falou, que delicadeza. O Ivan, faltou o Nag. O Nag. Isso aí. Márcia Mila também falou. Isso aí. O Lívio falou que tá com trauma do Kung Fu, o menino deve estar, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O Rafael Soares está perguntando se eu vou contar essa história aqui da tragédia. Vou contar. Já vou aproveitar para contar agora. Essa história é assim, a Camila ficava mais tempo na secretaria, né? E a gente sempre recebe os alunos. Tudo bem, e aí, como é que tá e tal? E aí, tudo bem e tal. E tinha um aluno que normalmente ele chegava e falava assim, tudo bem, e o cara respondia, vai indo, né? Sabe, esses caras que são mais melancólicos, assim, você cumprimenta, e aí, como é que tá, o cara? É a vida. Pois tinha um aluno nosso que era sempre assim, ele sempre se lamentava quando você perguntava se estava tudo bem, era o jeito da pessoa, né? Tudo bem. E aí, teve uma vez que esse aluno chegou pra aula aqui, né? A Camila tem horror dessa história até hoje. Que esse aluno chegou e aí ela comentou, e aí, fulano, tudo bem? O cara encostou no balcão lá na academia e falou assim, nossa, aconteceu uma tragédia. A Camila já se desesperou na mesma hora, né? Chamou a Camila e já falou, nossa, o que será que aconteceu? Esse cara vem de longe, deve ter atropelado algum bichinho na rua, aconteceu alguma desgraça, né? E, aconteceu uma tragédia. E o cara demorando pra falar, não, isso que aconteceu? Nossa. Mas e aí, qual foi a tragédia? O cara falou pra ela assim,
Estacionei o carro agora e o vidro do meu carro não tá baixando. Ou subindo, né? Baixou e não tá mais subindo o vidro do carro. Nossa, a hora que ele falou isso, saiu até as fumacinhas assim, ó, da Camila. Ela ficou horrorizada com a história do cara. Puta merda, eu pensando que tinha acontecido alguma coisa, você me vem com essa. Aí falou, porque é perigoso, né? Deixar o carro lá com o vidro aberto. Não. Acho que, nossa. Na hora ela pensou em bichinho atropelado. Ah, esse cara deve ter atropelado algum bichinho. Pelo amor de Deus. Não, era só isso. Enfim, coisas que acontecem com a gente lá na secretaria da academia. Vou contar outra história aqui. Tem uma história aqui que é muito boa. Tinha um amigo nosso, se você sabe quem é, você que está aí assistindo, não põe o nome da pessoa, deixa o pessoal no suspense aí, tá bom? Porque é pra ficar mais legal a história aí. No anonimato assim, não ofende ninguém, tá bom? A gente tinha um amigo nosso, ele que inaugurou esse negócio de dormir nas academias, porque um dia ele teve a brilhante ideia de ir lá na matriz, de guardar a moto dentro da matriz. E a matriz tem uma escada, é sobre loja. Aí ele falou, olha a ideia, vou guardar aqui a moto e amanhã antes do mestre chegar eu tiro a moto. Beleza? Aí não tem problema. Só que ele perdeu o horário do sono, né? A hora que o mestre abriu a porta, estava a moto lá pendurada assim nas escadas da matriz, aquele cheirão de gasolina, né? Então esse nosso amigo, ele era gente fina, mas ele era o rei de levar as broncas. E aí teve uma vez que ele tinha combinado numa mudança aí de endereço de uma unidade de encontrar o mestre para trocar os espelhos, né? Para remover os espelhos para levar para outro lugar. E foi no Natal que eles marcaram. Marcaram acho que no dia 26 de dezembro, alguma coisa assim. O mestre Gabriel sabe melhor isso daí. Se ele quiser até escrever aí, pode colocar a data, mas eu sei que era no final do ano. E a gente tinha uma reunião logo no começo do ano. No dia 2 de janeiro tinha reunião de todos os sócios lá para o mestre das diretrizes do ano. E aí, antes da reunião, a gente estava se trocando lá no vestiário e tal, e aí a gente perguntou, e aí, como é que foi de ano? Tudo certo? Tal? Tudo bem, não sei o que. E aí, deu certo lá a mudança? Tá dando e tal. E aí, concluiu? Não. Tá faltando tal coisa, tal, os espelhos, não sei o que. Você não ia fazer os espelhos? Eu falei, eu combinei com o mestre de levar os espelhos lá do endereço pro outro, mas não deu certo não. Eu falei, como assim não deu certo? Porque eu não fui. E aí, mas você avisou o mestre? Nem avisei, dei um cambal no mestre. Eu falei, como assim? Ele falou, não deu pra eu avisar. Eu falei, então quer dizer que o mestre... Eu falei, nossa. E aí logo depois disso era reunião.